Nós vamos falar agora dos bonds aí, né? Os bonds são aí as Eurobonds e as Global Bonds, né? Que são também aí, pode ser chamado de Global Bonds ou as Global Bonds, tá? Mas aí, traduzindo, né? Esses bonds aí são títulos de dívida, tá? Se vocês quiserem anotar aí, vamos anotar aqui para que fique claro, tá? São títulos de dívidas. Agora pensa o seguinte aqui, vamos usar isso aqui como se fosse um pedaço de um quadro, para que fique mais fácil aí da gente poder entender. Pensa aqui, ó, que o Brasil ele tem possibilidade, o governo brasileiro, de emitir, por exemplo, uma dívida interna. O que seria aí uma dívida interna? O governo vai lá e emite, por exemplo, LTN, LFT, NTNB e assim sucessivamente. Ou seja, por que é uma dívida interna? A gente que está aqui no Brasil, a gente vai lá e pode comprar esse título e depois de um período de tempo, o governo ele vai nos pagar, tá? Ele vai lá e vai nos dar o valor do capital investido mais um percentual. Qual que é a diferença do Eurobonds para os Global Bonds? Então, vamos ver aqui. Tanto o Eurobond quanto os Global Bonds, nós vamos estar falando de dívida externa, tá? Então aqui, ó, nós temos a dívida externa. Então vamos falar primeiro, né? Só para a gente poder entender, vamos falar do Eurobonds, tá? Então, os Eurobonds hoje são extintos, tá? O Brasil não emite mais, mas isso aqui é só para questão de curiosidade, tá? O Brasil parou de emitir em abril de 2014. Ele não emite mais esse tipo aqui em abril de 2014, mas ele automaticamente faz o seguinte. Imagina, por exemplo, que um cara que mora, né, lá no mercado de euro, lá onde está sendo comercializado o euro, lá na Europa, tá? Ele quer comprar um título aqui do Brasil. Ele queria comprar uma LTN, uma LFT, mas ele não pode comprar, porque isso é uma dívida interna. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comprar uma Eurobond. Só que essa Eurobond, ela só era emitida na Europa, tá? Então, o pessoal que morava na Europa e queria comprar títulos do governo brasileiro, ele chega a comprar títulos da dívida externa. E o título da dívida externa emitido somente no mercado da Europa eram chamados Eurobonds, tá? E esses Eurobonds do Brasil eram emitidos em euro, tá? Mas eles poderiam ser emitidos em outras moedas. É a prova que cobra isso, tá? Ele pode ser emitido em outras moedas, mas o Brasil em si, pelo fato, né, de ser no mercado europeu, ele emitia esse título em euro, tá? E esse investimento ele tinha aqui um cupom anual, tá? Também aqui só mais uma curiosidade. Só que acontece, os Eurobonds, eles eram muito restritos, porque só podia vender na Europa. E se alguém do México quisesse comprar, por exemplo? Se alguém do Japão quisesse comprar? E aí ficava um pouco mais difícil. E aí, então, né, o Brasil, que é o que acontece hoje, o Brasil ele tem aí os Global Bonds. O que são os Global Bonds? Os Global Bonds eles podem ser vendidos para todo mundo. O Brasil pode vender, aí, por exemplo, para quem está no Japão ou para quem está no México. E aqui não tem a limitação, você pode vender simultaneamente, tá? De novo, vai ser uma dívida externa. Por que externa? Porque você está devendo a alguém que não está dentro do seu país, beleza? Então, é uma forma aqui também de captação exterior. Geralmente, esses títulos eles são emitidos, por curiosidade, entre 10 e 30 anos, tá? Que é o que o Brasil faz hoje. E esse Global Bonds é aí o que nós temos hoje, né? A forma de nós captarmos através de dívida externa. E ele tem cupom semestral. Isso aqui é importante também, tá? Ele tem cupom semestral. Beleza? Então, aí, algumas curiosidades aí para vocês entenderem o que são os bonds. Então, os bonds são títulos da dívidas, mas são títulos de dívidas externas. Ou seja, alguém que quer investir aqui em títulos públicos, título de dívida pública, tá? Isso aqui é importante, não de dívida privada. Por que dívida pública? Porque quem emite aqui é o Tesouro Nacional. Só que é uma dívida externa. Ou seja, quem está fora lá do país, está no México, está no Japão, pode ter a possibilidade de comprar aí, né, esses tipos de investimento. Beleza? Então, olha só, o que é o Eurobond? Só para ficar claro agora. É um título internacional denominado em uma moeda que não é nativa do país onde ele é emitido. No caso do Brasil, falei para vocês que o Brasil emitia em quê? Ó, em euro, não é a moeda nativa do país. Elas também são chamadas de títulos externos. Por que títulos externos? Que eu falei para você, ó, da dívida externa. Beleza?
Então, eles são títulos de renda fixa, são emitidos no euromercado. E aí ele tem aqui, ó, uma peculiaridade. Ele só é vendido no euromercado. Se eu quisesse vender, por exemplo, para quem estava no Japão, eu não podia, porque é mercado asiático. Beleza? Com prazo mínimo de 1 ano, podendo também ser denominados em diversas moedas, como dólar, euro. Então, o Brasil emitiu em euro, mas, como eu disse para vocês aqui, ó, tá escrito aqui, poderia ser em outras moedas. Beleza? É um instrumento inicialmente utilizado por emissores de perfil de crédito privilegiado, governos, entidades supranacionais, grandes empresas e bancos, com o objetivo de obter custos de captação inferiores a seus respectivos mercados domésticos. Ou seja, ele não quer vender no mercado doméstico, ao mercado brasileiro, ele vai para o mercado de euro, que é o mercado do Eurobond. Só que o Brasil não trabalha mais com o Eurobond, o Brasil trabalha hoje com o Global Bonds. Por quê? Porque o Global você pode vender no globo todo, né? Então não precisa estar limitado. São títulos do Tesouro Brasileiro que o governo emite fora do país. Como eu falei para vocês aqui, por exemplo, ó, pode emitir para Japão, pode emitir para o México, tá? Ou seja, o governo lança os Global Bonds, os investidores compram e o resgatam em um período pré-determinado. Como eu falei para vocês, hoje é entre 10 e 30 anos, mas pode ser que 4, 9, 30, 40 anos, por exemplo, mas eu só trouxe aqui algo de mercado. Beleza? Então, ó, tanto o euro quanto os globais são títulos da dívida pública externa. O que muda? O Eurobond era emitido só no euromercado, tá? E ele pode ser emitido, é importante aqui, ó, em diversas moedas. Não precisa ser em euro, tá? Pode ser em diversas. O Global Bond você pode vender no mundo inteiro. E o Global Bond é importante que você pode vender simultaneamente, tá? Simultaneamente. Opa. Pode vender aqui simultaneamente. Como assim simultaneamente? Você pode vender no Japão e no México juntos. Você não precisa vender um, depois parar para vender no outro. Você pode ir fazendo esse tipo de venda aí. E são as principais formas hoje, né, do Brasil aí captar recurso externo através da dívida pública. Ou seja, o cara que mora no Japão, no México, quer investir aqui no Brasil em título da dívida pública, hoje ele vai comprar um Global Bond ou Global Bonds. Beleza? Então, muito importante aí para a sua prova também são os bonds, que são os títulos da dívida pública externa. E eu espero você na nossa próxima aula.